É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Eu queria te perguntar, o que diferencia, qual que é a linha tênue entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que eu queria fazer isso e eu não consigo. Assim, o que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Olha, Thiago, essa pergunta demandaria alguns bons minutos de explicação, mas assim, tentando não ser prolixo, primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. Vou dar um exemplo. O pessoal que acabou de comentar ali, né, não lembro quem que falou, que seria bom chegar na geladeira de noite, ter meia-noite e ter um negócio X para comer. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Inclusive na clínica BeHealth que a gente tem, a primeira intervenção que a gente faz com todos os pacientes é ajustar o sono do paciente. Mas o que é dormir certo? Pelo menos de 7 a 9 horas por noite. 7 a 9? 7 a 9, isso. Alguns sortudos têm uma alteração genética que permite eles dormirem 6 a 6 horas e meia, mas é relativamente rara essa alteração, e se você está pensando que tem em casa, provavelmente você não tem. Não, mas eu acordo bem. Na verdade, tem estudos mostrando que se você priva pessoas de sono, por exemplo, bota no laboratório, esse estudo foi feito pelo Matt Walker, neurocientista hoje que é o mais pica assim, na área do sono. Levou a galera pro laboratório, lá nos Estados Unidos faz muito isso, já tem grana pra fazer, né? No Brasil não tem pesquisa pra isso. E deixa um grupo dormir 8 horas, um grupo se acorda com 6, um grupo acorda com 4 horas de sono, outro grupo vira à noite. Quando você vai ver no outro dia, ou fazendo isso consecutivos dias, o grupo que dormiu 8, quando você vai aplicando sucessivos testes de função operacional do cérebro, memória verbal, linguagem, raciocínio, velocidade de processamento de informação, o grupo que dormiu 8 horas é o que vai mais rápido. Eles são cognitivamente mais afiados. O grupo que dormiu 6 é um pouco pior, o que dormiu 4 pior, e o que virou à noite é uma desgraça. E quando você aplica um teste de percepção subjetiva de cansaço, ou seja, você pergunta, Thiago, como é que você tá aí, cara, depois dessas noites dormindo 6 horas? O grupo que dormiu 6 horas responde que tá tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas quando você vai mensurar objetivamente a função cognitiva, eles estão pior. Ou seja, em outras palavras, você fala, não, eu tô bem, mas quando a gente vai avaliar, você não... Entendi. Né? Então, dormir bem 7 a 9 horas por noite, para a população em geral, mas tem exceto crianças, tá? A criança dorme mais mesmo. Mas tem a gente falou que tem um período, 7 a 9 horas, mas tem assim, cara, porque tem aquela galera que fala assim, eu sou um cara noturno. Não tem as não existe paradas assim. Não existe mas humano. Não tem uma galera que funciona melhor de manhã. Eu sou criativo às 3 da manhã. Não. É o Batman. Trabalha à noite. Cara, não existe animal, o ser humano não é noturno. Alguém enxerga no escuro aqui? Não enxerga. A gente não é noturno. Mas não tem aquele negócio, tipo, eu trabalho melhor de manhã. Tem os cronotipos. Tem os cronotipos. O que é isso? Mais ou menos 50% é a divisão de matutino e vespertino. Matutino é tipo eu durmo 9h40 da noite e 9h40, 10 horas da noite eu durmo e acordo 5h30, 6 horas. Naturalmente, se deixar, meu cronotipo é assim. E outras pessoas são vespertinas. Tendem a dormir 10h30, 11h30 e acordar 8h30. Mais que isso não existe. Tá? Mas eu acordo às 11h, eu sou vespertino. Não, você tá errado, tá dormindo errado. Você o quê? Vagabundo? Então? É vagabundo. Quando você chegava da escola, assim, você DF da escola, você mas ele falou que 1 da tarde, dormia a tarde inteira. Criança e jovem. Criança e jovem, adolescentes, de uma maneira geral, tem um processo de vespertinização. Adolescentes, eles tendem a dormir mais ou menos meia-noite e acordar um pouquinho mais tarde. Por isso que escolas, por exemplo, que obrigam o adolescente a acordar 6 horas para pegar um busão para ir para a escola,
Cara, é um crime contra Eu o dormia na sistema aula biológico sempre. do adolescente. Ele acorda, inclusive, É. mole, assim, ó. Ele acorda no meio do sono profundo. Então dormir bem. 5 horas da manhã todo dia. 7 a 9 horas por noite, passando por todas as fases de sono. Só pra que gente não seja perder a adequado. resposta, porque a gente entrou no sono, mas o objetivo era responder Sim, por que sim, que alguém eu vou consegue. voltar lá. Então, primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sono-dependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir. Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Mas hábitos, tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Que não tem essa... São 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Lá vem aí o desafio de 66 dias, hein? para com isso. 5 e 6 da manhã, 66 dias Não, consecutivos. cara, isso aí eu perdi uns anos de vida com esses desafios. Tá na hora de, né? Aí, ó. Não. Você tá com uma carinha tão eu, bem. eu tinha que dormir 4 horas por dia por causa disso. Perdi cabelo, engordei. A culpa foi minha. Culpa totalmente do Thiago. Cabelo branco, ó. E assim, Thiago, os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. O que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido a se formar, em média, nas pessoas. Que é mais fácil. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia, que envolve interação social, envolve deslocamento, envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Social mesmo. Mas às vezes a pessoa demora para formar o hábito porque tem essas barreiras para vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples, hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar, e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais.